Gente, tudo bem? Recebam a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo diferente, contando um pouquinho do que eu vivi nesses últimos meses, que tem sido algo muito difícil, mas que eu quero compartilhar com vocês que me acompanham aqui. Os amigos mais próximos conhecem a minha história e sabem o que eu vivi quando eu falei no último vídeo sobre luto. E hoje eu vou contar com mais detalhes como foi. No dia 23 de agosto de 2025, por volta das 14 horas e 45 minutos da tarde, meu esposo, vindo do trabalho, sofreu um acidente de moto, uma rodovia muito conhecida aqui em São Paulo, Regis Bittencourt, e foi um acidente fatal. E quando acontece um acidente assim, quando a pessoa está com saúde, que está tudo bem com ela, que é muito inesperado, a aceitação do ser humano em si, no geral, é muito difícil. Então, tem sido ainda difícil esse processo, porque estamos com 4 meses e meio sem ele. Dia 23 agora faz 5 meses que ele não está aqui. E tem sido difícil gravar vídeos, tem sido difícil a nova vida, a nova rotina, sem a presença dele aqui conosco. Então, fiquei viúva, fiquei com meus 2 filhos e tendo que recomeçar, recalcular a rota e recomeçar a minha vida do zero. E muitas das vezes nós perguntamos a Deus, e eu pergunto e perguntei muito, agora eu estou começando a parar mais de questionar: Deus, por quê? Deus, para quê? O Senhor tirou o provedor da família. E o que nós temos vivido não é apenas o luto, nós perdemos muita coisa. Nós perdemos a casa em que nós morávamos, achamos por bem sair de lá. Nós perdemos uma vida de mais prosperidade, que é o que nós tínhamos, estávamos acostumados. O Senhor, eu creio, foi a mão do Senhor, permissão dele, tirou as coisas de material que nós tínhamos, e o principal, a vida, de uma pessoa amada, de um pai de família. Mas a gente começa a compreender que a vontade do Senhor, ela é soberana, e tudo que acontece é permissão de Deus. E viver o luto, para mim, é muito difícil, porque é a segunda vez que é uma pessoa que eu amo. A primeira vez, quando eu perdi o meu pai, eu tive depressão durante 7 anos. E tem esse ano, que nós entramos agora, em setembro vai fazer 8 anos. E eu passei até os 7 anos, até completar 7 anos, com depressão ainda, pela perca do meu pai. E aí desenvolveu uma ansiedade também. E através disso, perco meu esposo nesse período. E aí fica como, o nosso psicológico. E muitas vezes as pessoas endemonizam tudo. E claro que o inimigo, ele aproveita tudo para poder entrar e piorar a situação aqui dentro do nosso psicológico. E ele entrou e ele piorou o meu psicológico, ele piorou a minha mente, piorou tudo. Mas Deus, ele também manda os seus para nos ajudar. E Deus enviou uma terapeuta maravilhosa que tem me ajudado, que tem cuidado de mim. Tem um psiquiatra que tem me ajudado também com medicações. Então eu estou bem, na medida do possível. Estou recomeçando a minha vida com Deus, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, porque se não for o Senhor, o que seria de mim? O que seria dos meus filhos? Aonde estaríamos nós agora, E é bem difícil, porque assim, no começo a gente fica nos primeiros dias: meu Deus, o Senhor fez comigo como fez com Jó praticamente, o Senhor tirou tudo de mim. O Senhor tirou o meu marido, o Senhor fez com que eu saísse da minha casa, o Senhor fez com que eu pegasse um carro diferente, mais inferior, mas o Senhor não abandonou. O Senhor, ele me deu um lugar para morar. O Senhor, ele me deu um carro para me andar.
o Senhor tem me sustentado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês aqui que eu tenho recebido ajuda da igreja. A casa de Deus, o povo de Deus tem vivido o amor que a palavra fala e tem me auxiliado com tudo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso, eu sei onde eu corro para pedir ajuda. E até mesmo antes de eu pedir ajuda, Deus manda alguém vir na minha casa e trazer. Ou ao sair do culto, vai lá e fala: irmã, você está de carro? Tô, então deixa eu colocar essa bênção aqui no seu carro para você levar. Então Deus, ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Eu não tenho do que dizer, Deus me abandonou. Porque no começo eu disse: Deus, o Senhor me abandonou. O que vai ser de mim agora sozinha para criar 2 filhos? Vai faltar as coisas. Porque, gente, nesse período todo que passou já, não recebi pensão do meu esposo, não consegui, tá tudo em análise, não recebi nada do que eu tinha que receber, a não ser a rescisão da empresa, que também foi algo feito errado. Enfim, estamos vivendo com pouco. Mas aí eu me lembrei de Paulo, Paulo diz que ele era acostumado com muito, mas também ele era feliz no pouco. E agora eu começo a entender porque Paulo era feliz no pouco e também no muito. Porque quando eu estava no muito, eu era feliz porque eu tinha aquilo que eu queria. E agora eu sou feliz no pouco, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. Tudo aquilo que nós temos vontade de comprar, de fazer, de comer, Deus, ele tem provido na minha vida e na vida dos meus filhos. Então eu estou aqui também nesse vídeo hoje, gravando para vocês, não só para dizer esse processo que eu estou passando e meus filhos, mas também para dizer que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que não deixa faltar nada, é um Deus que pensa em nós nos mínimos detalhes. Que se você tem vontade de comer uma pizza, por exemplo, e não tem dinheiro, Deus vai lá e manda alguém te chamar para ir comer a pizza na casa dele. É um Deus que, se você quebrou alguma coisa na sua casa, Deus vai lá e manda alguém lá e consertar para você. Ou ele te ensina a arrumar, porque o Senhor, ele tem me ensinado a fazer coisas dentro de casa. O Senhor tem me ensinado a ser mais independente, porque quando eu vejo as coisas quebrando, coisas que meu esposo arrumava, eu peço: Deus, me ajude, eu vou lá e quando eu vejo eu conserto. Eu consigo consertar pequenas coisas, pequenos reparos. E isso tudo vem de Deus, porque é Ele que nos dá a sabedoria suficiente para aprender a desenvolver certas coisas e a resolver essas questões nas nossas vidas. Então eu quero pedir para você que ore por nós, que interceda pela nossa família, por mim, os meus filhos, os pais do meu esposo. O Senhor fez a vontade dele. Hoje eu vou dizer para vocês, eu ainda não entendo e dói muito. E para mim estar falando aqui para vocês sobre isso, sem chorar, é porque o Senhor está cuidando de mim. Tem pessoas orando por mim. E Deus, ele tem me feito entender que quem sou eu, um ser humano, para contender com Deus, para dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? O Senhor não podia ter feito isso. Ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o dono da nossa vida, é o dono da vida do meu esposo e levou na hora que ele quis, me deu e tirou. E ele é o dono da minha vida e vai chegar um momento em que ele vai requerer a minha vida também, vai dizer: vem agora, Luana, e eu vou ter que ir. Não interessa se a família vai sofrer, quem vai chorar depois, Deus, ele cuida daquele que fica. Mas o Senhor está preocupado com aquele que ele vai levar. Está pronto naquele momento? O Senhor chama e o Senhor leva. Não adianta orar, não adianta gritar. Eu vou dizer para vocês que no momento em que eu fui na delegacia para pegar os pertences do meu esposo, pegar o boletim de ocorrência, eu caí no chão gritando e a igreja estava ali me apoiando. Pessoas que servem a Deus de verdade, que têm amor, estavam ali me acompanhando e eu gritei. Aquele desespero na minha alma quando eu vi que era a carteira dele, que era a chave dele, que era o documento dele. Eu falei: meu Deus, é ele mesmo. Porque até então eu imaginava: é mentira, porque o cérebro da gente quer mentir pra gente. E quando chega a pior parte, você entrar na sala e reconhecer o corpo do homem que você ama, é só Jesus. Então, eu perguntei: Deus, para que isso? Deus, por que isso? Eu gritei. Vocês não têm noção do quanto eu gritei, do quanto eu me desesperei. Mas isso não mudou o fato de que Deus tinha levado ele. Deus não ressuscitou porque eu pedi.
Deus não trouxe ele de volta porque eu gritei, porque eu chorei, porque eu fiquei desesperada. Não, Deus não fez. Sabe por quê? Porque quem manda na vida é Deus e cabe a mim, cabe a você aceitar a vontade do Senhor. Porque agora eu não entendo ainda. Talvez você esteja passando pela mesma situação e não entende, mas no futuro você vai entender aquilo que Deus faz hoje. Tem coisas que Deus faz hoje que nós só vamos entender amanhã. E aí, como se não bastasse o luto, vem tantas acusações, tantas calúnias, tanta culpa, porque tanta gente começa a te culpar. Ah, mas você fez ele passar por isso, ah, mas você fez isso com ele, você não era uma boa esposa, você nunca foi boa mãe, nunca foi boa mulher. Enfim, começa a aparecer acusações de todos os lados, e sabe de quem? De pessoas que nunca conviveram com você dentro da sua casa, de pessoas que nunca estiveram presentes do seu lado. Porque veio acusação de tanto lado, de familiares distantes dele, que nunca foi na nossa casa tomar um café com ele. De repente veio falar da minha vida com ele, como que era, como se soubesse como era a nossa vida. Então Satanás aproveita de situações para levantar os seus enviados, para tentar nos desestabilizar ainda mais, porque estamos emocionalmente abalados. Mas Deus me traz aqui nessa tarde, neste momento, para dizer para vocês, Ele é quem nos justifica. Jesus Cristo é quem cuida de nós, é quem não deixa nada faltar. O Espírito Santo Consolador, ele me visita todos os dias, ele visita meus filhos todos os dias, ele nos abraça, ele visita minha sogra, o meu sogro, nos abraça, nos conforta e nos dá força para entender que nós temos que seguir. E o versículo que eu deixo, falando sobre o meu esposo, eu digo que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas ele guardou a fé. E o lugar que ele está hoje é o lugar que eu quero estar um dia. É um lugar que nós, como servos de Deus, queremos estar um dia. E estaremos em nome de Jesus, quando entendermos os propósitos de Deus e permanecer obedientes e fiéis ao Senhor. Então era isso que eu queria compartilhar com você. Não sei se serviu, né, essa experiência para te ajudar de alguma forma, em alguma coisa. Mas se não foi para te ajudar, que você me ajude, orando por mim, pelos meus filhos, intercedendo por nossas vidas, porque Deus, ele é fiel para nos ajudar. E a cada dia trazer o conforto do Espírito Santo, o consolo, porque ele é consolador. Querido, se você não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, me ajuda aqui nesse propósito, nesse canal, que é para levar a palavra de Deus, ajudar outras pessoas, né, com o nosso testemunho, com a nossa vida. A gente ajuda outras pessoas a entender, poxa, ela passou por isso, eu também vou conseguir passar, que às vezes está passando pela mesma situação. Compartilha e deixa um comentário, e que Deus te abençoe, e até o próximo, em nome de Jesus.